Olá pessoal, esse vídeo vai servir para mostrar a resolução da lista de exercícios que eu passei para vocês, valendo a 60% da primeira nota, né? A primeira questão, eu peço para vocês preencherem essa tabela aqui. Deixa eu passar aqui para o quadro, que aí vai ficar melhor de enxergar. Bom, a primeira questão, eu tenho uma tabela com o tipo de material magnético mais indicado para aplicação, e vocês teriam que dizer qual dos dois era mais indicado para essa determinada aplicação. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho como aplicação pequeno gasto de energia para alterar a magnetização. Esse tipo de material mais indicado é o material mole. Só lembrando aqui rapidamente, quando a gente tem um gráfico de magnetização que tem uma forma parecida com essa, vou colocar dois gráficos, na verdade fica mais fácil de visualizar com dois gráficos diferentes. Certo? O gráfico mais gordinho é o gráfico de magnetização do material duro, e o gráfico mais fininho é o gráfico de magnetização do material mole. Certo? O material duro mantém a magnetização que foi induzida nele por mais tempo, e o material mole perde essa magnetização mais fácil. Certo? Então, para responder isso aqui, pequeno gasto de energia para alterar a magnetização. Aqui a gente precisa colocar pouca energia para alterar a magnetização, então consequentemente o melhor tipo de material aqui é o material mole. Certo? Alta permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética é encontrada a partir da razão entre o H, que é o campo magnetizante, e o B, que é o campo induzido. Certo? Então, a permeabilidade magnética é B sobre H. Aqui a gente teria que ver qual dos dois tem uma inclinação maior. Certo? Nesse caso aqui, por esse gráfico ser mais gordinho, ele vai ter uma suavização maior nesse ponto. Então, consequentemente, a permeabilidade média vai ser maior no material mole. Material de núcleo magnético de motores CA. Motores de corrente alternada não podem guardar o campo induzido neles por muito tempo, né? Já porque vai ficar trocando o sentido da corrente numa faixa de 60 Hz aproximadamente, 60 ou 50, dependendo da região. E quando você quer alterar a velocidade também. Então, consequentemente, o tipo de material para o núcleo desses motores também tem que ser material mole, porque não pode ficar guardando por muito tempo. E para indutor em fonte e drive de corrente, esse tipo de indutor tem que guardar energia por muito tempo, então por isso a gente vai marcar o material duro, certo? Então temos aí a primeira questão. Bom, na segunda questão eu dou para vocês aqui um material A. Eu quero que vocês calculem a permeabilidade magnética média e esboce o gráfico de magnetização usando essa tabela do material A. Tá? Então, se é o material A, a gente vai utilizar só esse lado esquerdo da tabela. Então, vamos esboçar aqui esse gráfico. Tá? Pronto, agora que a gente tem esse gráfico mais ou menos aqui, a gente pode começar a colocar os pontos, né? Então, 50 e 0,95 vai ser, vou dizer que 0,95 aqui, e eu vou andar nele até chegar no 50. Então aqui a gente tem o primeiro ponto dele. Depois 25 e 0,94. 25 vai estar mais ou menos aqui. 0,94 vai estar mais ou menos na mesma altura. Então um pouquinho mais baixo, né? Depois 0,92. 0 aqui. E 92 vai estar aqui nessa faixa mais ou menos. Menos 10 e 0,9. O 0,9 vai estar aqui um pouquinho acima do 0,8. Menos 15 e 0,75. Menos 15 está aqui. E 0,75 está aqui no meio do caminho, né?
menos 20 e menos 55, menos 20 e menos 20 aqui, até menos aqui um pouquinho mais para baixo, né? Nesse ponto. Depois menos 25 e menos 0,87, 25. Menos 50 e 95. Eu vou aproximar o 0,95 para 1, tá? E por último, o menos 56 e 1,25. E aí, para desenhar esse gráfico, é só interligar os pontos agora. Certo? Assim temos a segunda questão. Na verdade não, né? Tem que calcular a permeabilidade média. Para calcular a permeabilidade média, a gente tem que pegar os pontos e sair dividindo eles por... pegar os B's e sair dividindo eles por H. A gente vai ter um ponto aqui, que isso aqui vai ficar dividido por 0. Esse ponto a gente pode simplesmente ignorar. Tá? A gente pode acelerar isso aqui fazendo com o... Se a gente jogar esses dados aqui numa planilha do Excel, a gente pode dizer que esse aqui é o valor de H, esse aqui é o valor de B. Então a gente pode dizer que a permeabilidade vai ser igual a isso dividido por isso. Certo? Quando a gente estende essa conta para todos os valores aqui embaixo, tirando esse ponto aqui, a gente não vai utilizar ele. E a permeabilidade média vai ser encontrada a partir da média desses valores aqui, com exceção desse valor aqui. Então a gente vai ter que a permeabilidade média vai ser somatório desse valor, esse valor, esse valor, esse e esse. Isso tudo dividido por... Quantos dados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tudo isso dividido por 8. Então a permeabilidade média vai ser 0,025. 0025, né? Então, só colocando o valor aqui. Se vocês quisessem, vocês também poderiam plotar esse gráfico aqui. Inserir gráfico. Você pode ver que está mais ou menos parecido com o que a gente esboçou aqui, né? O esboço não está tão ruim, não. Bom, vamos para a terceira questão. A terceira questão pede a mesma coisa que a segunda, só que agora para os dados do material B. Certo? Então, é o lado direito da tabela agora. Isso aqui eu vou fazer o esboço no computador mesmo, para a gente adiantar, tá? Eu vou apagar esse gráfico aqui. Eu vou fazer a mesma conta também, tá? Então, U, que vai ser igual a esse valor, dividido por esse valor aqui. E a permeabilidade média vai ser igual a somatório desse com esse com esse. Tudo isso dividido por 8. E o esboço do gráfico pode ser visto a partir do... Na verdade não é o esboço, né? Vai ser o gráfico mesmo. A partir desse gráfico aqui.
certo? Então temos aí a terceira questão, eu não coloquei aqui a permeabilidade média, não foi? A permeabilidade média do material B foi de 0,057. Ok? Então vamos para a quarta questão agora. Na quarta questão, a gente quer saber qual dos materiais é mais mole ou mais duro e por quê, tá? A forma mais visível de ver isso é que quanto ver o maior valor de magnetização do campo magnetizante foi dado e qual foi o campo induzido resultante, tá? Aqui a gente colocou um campo magnetizante de 50 e o campo induzido resultante foi de quase 1 Tesla. Aqui a gente colocou um campo magnetizante de 56 e o campo induzido não chegou a meio Tesla. Então, esse material aqui se magnetiza mais fácil do que esse material aqui, certo? Então, por isso, o material A é um material mais mole do que o material B, tá? Então, aqui a gente coloca aqui e o porquê. O porquê para um mesmo H, material A obteve B maior que o material B. Esses aqui são os materiais e aqui são os campos. A quinta questão é uma questão de campo e força magnética, né? Aqui eu tenho um elétron se movendo com a velocidade v, dada aí, no sentido x e no sentido y. Está se movendo em uma região onde existe um campo magnético uniforme, também no sentido x e no sentido y. Sabendo disso, calcule determinar a força, o módulo de sentido que age sobre o elétron e repetir o cálculo com o próton da mesma velocidade. Tá? Primeiro de tudo, vamos descobrir aqui quanto é a carga do elétron, que eu nunca sei de cabeça. É 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto, então a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a partir disso, a gente pode calcular que a força sobre essa partícula vai ser Q velocidade vetorial campo. Certo? Bom, para fazer esse cálculo aqui, a gente sabe que o produto vetorial vai ser o módulo de V vezes o módulo de B multiplicado pelo seno do ângulo de V para B. Certo? Sabendo disso, a gente tem que calcular o módulo de V, tem que calcular o módulo de B e encontrar a diferença de ângulo entre eles. A melhor forma de fazer isso é converter isso aqui para coordenadas polares, esse aqui também para coordenadas polares, e aí a gente encontra a diferença de ângulo entre eles. Tá? Para converter para coordenadas polares, a gente acha o módulo e o ângulo, sendo que o módulo de V vai ser o valor no sentido x ao quadrado mais o valor no sentido y ao quadrado, raiz disso, né? Então, a raiz de 2 vezes 10 a 6 ao quadrado mais 3 vezes 10 a 6 ao quadrado, a raiz disso tudo. Certo? Então, fazendo essa conta aqui, esse módulo vai dar aproximadamente 3,6 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a 6 metros por segundo, né? E o ângulo de V vai ser o arco tangente de y sobre x. Então vai ser 3 vezes 10 a 6 dividido por 2 vezes 10 a 6. Portanto, isso aqui a gente tem arco tangente 3 sobre 2, 56,3 graus. E a gente faz o mesmo agora para B. Tem que encontrar o módulo de B e o ângulo de B. O módulo de B vai ser 0,03 ao quadrado mais 0,15 ao quadrado, raiz disso. Então, 0,03 ao quadrado mais 0,15 ao quadrado,
raiz disso tudo aqui, que vai ser aproximadamente 0,15, né? Eu vou arredondar para 0,15. E o ângulo vai ser o arco tangente de menos 0,15 dividido por 0,3. 0,03, né? Esse ângulo vai ser... O ângulo vai ser aproximadamente menos 78,7 graus. Certo? Então agora a gente tem os módulos. E para encontrar o seno é só fazer esse aqui menos esse. Então o produto vetorial vai ser igual a 3,6 vezes 10 a menos 6 vezes 0,15 vezes o seno de θ vai ser θv menos θb, que vai ser 56 mais 78,7. Tem 135 graus. Então, consequentemente, o resultado dessa conta vai ser 3, então vai ser 0,54 vezes 10 a 3. 6, desculpa. Vezes o seno de 135 é 0,7. Então isso aqui vai ser igual a 378 vezes 10 a 3. O que falta agora é só encontrar o valor da força, né, que é só multiplicar pela carga do elétron. No caso do elétron, isso é negativo. Então a gente vai ter 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 378 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a 3. Certo? O resultado dessa força vai ser 6,048 vezes 10 a menos 14 newtons. A diferença entre o elétron e o próton é só o valor da carga, certo? A carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Então, nesse caso aqui, a força vai ser negativa. Significa que quando a gente for aplicar a regra da mão esquerda, ela vai estar apontando para o sentido contrário que o polegar der, certo? Então, para o elétron, a gente vai ter uma força de menos 6 vezes 0,48 vezes 10 a menos 14 newtons. E para o próton, a gente vai ter uma força de 6,048 vezes 10 a menos 14 newtons. Certo? Para encontrar o sentido, a gente tem que usar a regra da mão direita, né? Da mão esquerda, desculpa. Então, para fazer isso, consequentemente, esse aqui é o eixo X, o eixo Y, o elétron está se movendo nesse sentido aqui, né, a 56 graus, mais ou menos isso aqui. Essa aqui é a velocidade do elétron. E o campo está apontando para menos 78 graus, então é mais ou menos isso aqui. Certo? Então, quando a gente usa a regra da mão esquerda, é campo no indicador, velocidade no dedo médio e força no polegar. Certo? O campo no indicador vai... quando a gente usa a regra da mão esquerda aqui, a força resultante vai estar entrando no quadro. Mas para o elétron, a força resultante vai estar apontando para o sentido contrário. Então, essa aqui é a força resultante, o sentido da força resultante no elétron. Isso aqui vai ser no sentido... I é no sentido X, J é no sentido Y, K é no sentido Z.
E o mesmo serve para o próton. Só que vai ser no sentido contrário, obviamente. Então esse aqui é o do elétron e esse aqui é o do próton. Na sexta questão, um fio de comprimento 1,5 m que conduz corrente elétrica 0,2 A está mergulhado em uma região de campo magnético. Determinar o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o valor do campo magnético é de 10 Tesla e que a direção do fio forma 30 graus com a direção do campo. Aqui, para encontrar a força magnética, a gente vai usar a corrente vezes o comprimento do fio vetorial campo magnético, certo? A corrente já está dada de 0,2 A, né? O fio tem 1,5 m, e a gente sabe que B quer saber a força magnética, certo? Então a gente vai ter esse produto vetorial aqui. No final das contas a gente vai ter que a força vai ser a corrente multiplicada pelo módulo de L, multiplicado pelo módulo de B, multiplicado pelo seno do ângulo entre os dois, que a gente já viu que é 30. Certo? O módulo de L é o comprimento do fio, o módulo de B é 10 Tesla, então a gente já pode colocar os valores aqui diretamente. Tá, então é 0,2 vezes 1,5 vezes 10 vezes seno de 30, que é 0,5. Então a força que age sobre esse fio vai ser de 1,5 newtons. E tá aí, tá feito. Bom, na sétima questão a gente tem um tubo de raios catódicos, um elétron num tubo de raios catódicos que se move paralelo ao eixo do tubo a uma velocidade dada aqui. Então a gente tem o eixo do tubo está aqui, o elétron está se movendo nesse sentido, certo? Aplicando um campo de indução magnética B de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre esse elétron vale... Bom, então a gente vai ter um campo B nesse sentido aqui também. Então a força magnética que vai agir aqui vai ser a carga do elétron vezes a sua velocidade, paralelo vetorial com o campo. O produto vai ser o módulo dos dois vetores, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Qual é o seno do ângulo entre eles? Aqui eles estão apontando para a mesma direção. Consequentemente, o seno o ângulo é 0 graus, certo? Então, quando a gente tem o seno de 0, que é 0, consequentemente a força magnética sobre o elétron vai ser 0 newtons, tá? Porque ele está paralelo ao campo. Na oitava questão a gente tem o seguinte, né? Dada a curva de magnetização abaixo, calcule a permeabilidade magnética do material quando ele está no interior de uma bobina de 2 cm, sem espiras e corrente de 1 mA. Certo? Aqui a gente já viu nas últimas listas que a gente pode calcular o valor de H a partir da corrente multiplicado pelo número de espiras dividido pelo comprimento da bobina, né? Então, o valor de H aqui vai ser 0,08. Vou colocar em outra cor para ficar mais visível. 0,08, que é a corrente, 0,08 ampere. O número de espiras são 100. E o comprimento é 2 centímetros, então 0,02. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra que H vai ser 40 ampere por metro, né? Então, quando a gente vem aqui no gráfico, 40 está aqui. O valor de B nesse ponto vai ser mais ou menos esse trecho aqui no meio, 1,3. Eu quero que vocês calculem a permeabilidade, né? Então, para calcular a permeabilidade, a gente vai dividir B por H. O B a gente encontrou que é 1,3. O H a gente calculou que é 40. Então a permeabilidade nesse ponto vai ser de 1,3 dividido por 40,
0,0325. Tá aí, é só isso a oitava questão. Aqui na nona questão, eu peço para vocês calcularem o fluxo magnético gerado no interior da peça, com perfil abaixo, para o material da curva de magnetização e condições apresentadas na questão 8. Certo? Então, na questão 8, a gente tem um B de 1,3. Bom, só lembrando aqui, o que é que a gente precisa para calcular o fluxo magnético? O fluxo magnético vai ser dado por B vezes a área da seção transversal. Certo? O B a gente já encontrou aqui na questão anterior, que é 1,3 Tesla, 1,3, e a área a gente tem que encontrar a partir dessa seção transversal aqui. A gente tem que a largura de 5 cm e a altura de 2 cm, então, consequentemente, essa área vai ser de 0,5 vezes 0,02, que é, com a área calculada, a gente pode encontrar o fluxo magnético, que vai ser 1,3 vezes 0,001, que é 1,3 vezes 10 a menos 3. A unidade de fluxo é Weber. Certo? E temos aí a resolução da lista completa. Tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. No mais, é só isso mesmo. Até mais.